gurizada, tudo bem com vocês? Meu nome é Grace Luz e sejam todos muito bem-vindos ao Olim Portal. Esse canal tem o intuito de levar entretenimento e alegria para vocês. Hoje a nossa previsão vai para os piscianos, essa galera da água, essa galera profunda que eu admiro tanto. Esse baralho é um baralho de entidades mitológicas que eu desenvolvi para poder fazer as previsões mensais para vocês. Ao longo do mês vão ter histórias mitológicas que acompanham a nossa leitura no canal. Então já vou agradecendo o like de todos vocês, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam no Instagram, Olim Portal. Vamos lá então, piscianos. Vamos ver então o que o pessoal do Olimpo e da Grécia tem para contar para vocês no mês de novembro de 2020. Vamos ver então. Piscianos, novembro de 2020. Piscianos, para você saiu Prometeu, que é um titã, e saiu o Baco, que é o deus do vinho. Olha só, vamos ver então. O que essas histórias têm para... O que essas histórias conferem aos piscianos? O já do Prometeu, ele é um titã gigante que ele ousou desafiar a ira de Júpiter. Júpiter, conhecido também como Zeus, é o grande senhor do Olimpo. É quem manda em tudo, quem determina tudo, quem governa o mundo lá de cima do Monte Olímpio. Segundo a mitologia grega, claro. Esse titã, ele não estava conforme com o poder concentrado nas mãos dos deuses. Então ele resolve inventar uma criatura a quem ele dá o nome de homem. Segundo a mitologia, então, Prometeu é o cara que cria a raça humana. Então ele pegou barro e fez um monte de bonequinho de barro, um exército de bonequinhos, e aí esses bonequinhos eram feitos à imagem e semelhança dos deuses, né? Então, com a forma física dos deuses. Então ele fez aquele monte de bonequinhos, mas olhou e viu que aquilo ali não adiantava nada, eram só bonequinhos. Então ele pediu um pouco do sopro da sabedoria da deusa Minerva, e aí quando a Minerva soprou a boca dos bonequinhos, os bonequinhos levantaram. Esse exército de bonequinhos seríamos nós, seres humanos. Não satisfeito com a invenção, achando que ainda faltava alguma coisa para que essa criação dele se equiparasse aos deuses, ele escalou o Olimpo e invadiu o reino dos deuses. De lá, ele roubou o fogo sagrado da pira e aí trouxe e apresentou para os bonequinhos. Então os seres humanos, no caso nós, aprendemos a cozinhar, nos aquecer com fogo, a forjar metais, a fazer coisas que o fogo, benefícios que o fogo trouxe, né? Então ele nos apresentou. Júpiter, ou Zeus, enfurecido quando descobriu o que o Prometeu tinha feito, resolveu mandar um castigo para ele. Enviou uma mulher chamada Pandora, com uma caixa cheia de coisas que não prestavam, para que Prometeu disseminasse essas coisas pelo mundo dos mortais, que no caso éramos nós. Essa menina, o curso dela foi desviado, depois num outro momento eu conto para vocês. Ela acabou encontrando o irmão dele e a caixa não chegou às mãos de Prometeu. O que aconteceu? Júpiter, enfurecido com o plano que dera errado, resolveu dar um segundo castigo para Prometeu. E dessa vez foi... Ele mandou acorrentar o Prometeu num monte chamado Cáucaso, acorrentar pelos braços e pelas pernas, e todo dia de manhã vinha uma águia e comia o fígado do Prometeu. No outro dia o fígado se regenerava e a águia vinha e comia de novo. Então ele ficou nessa constante de fígado regenerado, fígado destruído, fígado regenerado, fígado destruído por muitos anos. Aquela dor era uma dor absurda e aí quando parava a dor, o fígado crescia de novo. Segundo a mitologia, essa é a explicação que a gente tem por que o fígado é o único órgão do corpo humano que se regenera. Se ele for mutilado, ele cresce de novo, né? Esse Prometeu, ele passou essa dor horrorosa por muito tempo, até que muito tempo depois ele foi encontrado por Hércules, no caso filho do próprio Zeus, e aí o Hércules, em troca de uma ajuda que Prometeu lhe dera, o Hércules acabou liberando ele. Mas o que o Prometeu nos diz?
para os piscianos. A gente está passando aqui, guris e gurias, por uma fase, o nosso novembro está nos trazendo uma fase de sacrifício, né? Não é um sacrifício imposto, é um sacrifício provocado. Alguma coisa que tu deve ter feito, ou alguma coisa que tu vai fazer, vai te trazer um retorno sacrificado, né? Às vezes a gente tem, ainda mais piscianos, que é um povo da água, que é sensível, é tranquilo, às vezes a gente faz uma coisa com uma intenção, mas quando vê, isso volta de uma outra maneira, às vezes até injusta, né? Então essa carta ela nos pede para observar onde a gente está se metendo. Nem todos os caminhos levam a Roma, né? Então a gente precisa saber onde a gente está pisando e analisar bem se dá para pisar ou não. Sabe aquele ditado, botar a perna onde o pé não alcança? Então tem que ver por onde que tu tá andando, qual é a vereda que tu tá invadindo, né? Tu pode ter um destino mais doído do que tu espera, tá? Junto com a carta do Prometeu, a gente tem a carta do Baco. Quem é o Baco? O Baco, ele é o deus do vinho. Na verdade, ele é conhecido por ser o deus das orgias. Como ele descobriu o vinho, ele apresentou o vinho aos deuses e às ninfas e aos mortais, as pessoas acabavam consumindo a bebida e acabavam ficando tontas, louconas, e aí acabavam fazendo besteira, né? Acabavam aproveitando a vida de maneira mais solta. Esse aproveitar a vida muitas vezes os levava para veredas, né, duvidosas. Então o que a gente tem aqui? Normalmente em alguns decks o Baco ele aparece na carta que é o arcano maior, que é o Diabo, que fala exatamente dos prazeres da carne que nos manipulam, né, de maneira a nos fazer perder o controle. Então a gente tem aqui uma influência, tá, que pode ser externa, que vem te manipular no sentido de fazer coisas que às vezes nem tu concorda, ou concorda, mas não estava pronto, ou não concorda e fez sem pensar, enfim. Então aqui a gente tem duas cartas assim de vou fazer, mas não devo. É isso, vou fazer, mas não devo, né? Então o questionamento que essas cartas deixam para ti, pisciano, é o seguinte: devo fazer? Antes de fazer, tu pensa, devo fazer? Tu avalia a situação de maneira ponderada e pensa um pouco mais, porque essa atitude, esse caminho que tu tá pensando em tomar pode não ser o melhor. E aí depois que tu tomar, fica mais difícil para remediar, né? Tem que pensar isso. Às vezes a gente faz pensando, não dá nada, não vai dar nada, e aí quando tu vê, dá tudo. Né? Então essas duas cartas elas têm quase que a mesma ideia, quase que a mesma instrução. É prestar atenção onde tu tá te metendo. Pode não ser o melhor caminho. Mas vamos clarificar aqui com o tarô mitológico. Vamos ver o que o tarô mitológico diz para os piscianos em novembro de 2020. Vamos ver o que o tarô mitológico nos diz. Tarô mitológico, novembro de 2020. Vamos ver. A gente tem o 2 de espadas e a gente tem o as de espadas. Olha só, aqui a gente tem uma dobradinha boa. O 2 de espadas, ele nos fala de uma energia de dúvida, tá? Se vocês conseguem ver, o rapazinho tá com os dois olhos tapados, né? Com duas espadas cruzadas. Aqui a gente tem uma opção, faço ou não faço? Digo ou não digo? Vou ou não vou? Então o naipe de espadas, ele é um naipe do pensamento, né? É um naipe mental. Então provavelmente tu deve estar atormentado com alguma dúvida, e uma dúvida bem grande, acerca de algum assunto que tu ainda não sabe a melhor maneira de agir, tá? E o as de espadas vem nos aconselhar, essa carta aqui é a carta da energia da verdade, do fazer, do realizar. Vem nos aconselhar, piscianos, que é para tu usar a verdade como carro-chefe,
né? Ou tu usa a verdade para resolver o que tu tem que resolver, ou tu olha a verdade antes de resolver o que tu tem que resolver. Se a verdade depender de ti, usa ela. Não vacila. Não deixa depois eu digo, vou falar do outro jeito. Dá ela reta, porque é isso que essa carta aqui vem nos pedir. Se tu precisa ver a verdade, tu dobra o teu joelho, ora para Deus, pede para ele te mostrar o melhor caminho, pede para ele te mostrar a verdade, porque provavelmente ela vai se apresentar. E aí tu tá em te vê-la ou não. Isso depende do teu livre-arbítrio, mas a carta está nos dizendo que a verdade é a solução, tá bem? Tanto para ti quanto para o problema que for externo. Tá claro? Essas cartas aqui, piscianos, elas representam os 12 trabalhos de Hércules. Normalmente, para vocês, vai representar o desafio que vocês estão vivendo ou viverão em seguida. O Hércules foi um semideus, que ele era filho de Júpiter com Alcmena, que era uma mortal, que foi imposto a ele 12 trabalhos pela madrasta Hera. E aí ele cumpriu os 12 trabalhos, com muito sacrifício ele conseguiu cumprir. Então essas cartas aqui, ela vai nos mostrar qual é o teu desafio e a melhor maneira de chegar à conclusão, como é que tu chega e resolve ele, tá? O Hércules vai nos ajudar, porque, como eu sempre digo, o Hércules, todos nós somos Hércules. A gente já nasce num perrengue, né? A gente, para nascer já é difícil, para viver já é difícil, então Deus, ele nos imbui da força herculínea ou herculiânica, né? Então, somos Hércules. Vamos ver então qual é o desafio dos piscianos. Nossa, o primeiro grande desafio de Hércules: destruir o leão de Nemeia. O leão de Nemeia era um animal assustador, preste bem atenção, ele era um animal assustador da região de Nemeia, que ninguém ousava chegar perto. Ele assolava plantações, matava pessoas, fazia horrores. E aí o Hércules teve que capturar esse leão. Quando o Hércules se deparou com o monstro, ele se apavorou, porque o monstro era muito mais do que ele imaginava, era muito maior. Isso nos diz o quê, peixes? Que o teu desafio, ele é muito maior do que tu imagina. Maior em proporção, maior em tamanho, maior em condição. Então tu fica bem alerta quanto a isso, tá? O que o Hércules fez? O Hércules pensou: eu vou largar no soco com esse leão. Mas será que vai adiantar? Eu sou só um homem e ele é um leão. Então ele viu que esse não seria o caminho. Esse teu desafio, tu não vai conseguir vencer ele pela força. Desiste. Porque além de maior, ele é mais forte do que tu. Tu não tá preparado para confrontar a força do teu desafio. Tu vai ter que fazer a mesma coisa que o Hércules fez. O que o Hércules fez? O Hércules era forte, mas ele não era o leão. Ele achou um jeito ele se localizou de uma maneira a poder pular sobre o leão. Olha o que tu vai ter que fazer. Tu vai ter que achar o melhor jeito de chegar no teu problema, e aí deu um que a gente chama mata-leão. O Hércules deu um pescoção no leão e o leão foi sufocado. É exatamente isso que a carta está te indicando. Tu vai ter que te localizar de maneira a pular na hora certa, a agir na hora certa, e tu vai ter que sufocá-lo. Tu vai ter que sufocar o teu desafio. Matar a soco tu não vai conseguir. Como é que tu vai sufocar? Tu vai tirar o ar do teu desafio. Tu vai cortar as oportunidades dele, tu vai cercear ele de uma maneira que ele não vai poder vir contra ti. Dá para entender? Isso é um trabalho muito mais mental do que físico. Tá bem, piscianos? Vocês vão ter então que tolir a liberdade desse teu desafio. Tu vai ter que enchiqueirar, tu vai ter que fechá-lo de maneira que ele não consiga escapar. Depois que o Hércules mata o leão sufocado, ele arranca a pele do leão, porque na verdade essa pele, dizia a lenda, que era invulnerável. A única maneira de tirar a pele do leão era com a própria garra do leão. Então o Hércules pegou a garra do leão e foi abrindo e tirou o couro do leão e fez uma capa para ele. Em várias gravuras a gente enxerga o Hércules com uma capa de leão, porque essa capa transmitia a ele a invulnerabilidade do animal. Então assim, o que isso nos diz? O que isso nos ensina? Que a força do teu desafio está no teu próprio desafio, que foi a pata do leão, a garra dele que pode cortá-lo ao meio. Atenção, o ponto fraco dele está nele mesmo, é só tu observar. E depois que tu conseguir dominar essa fera, depois que tu conseguir vencer esse desafio, essa lição vai te servir de carapaça, vai te servir de capa para resolver as outras coisas da tua vida. Então o teu desafio, além de tu vencê-lo, tu vai usá-lo para os próximos que virão. Ele vai ser a tua armadura para os próximos que virão. Sabe aquela história, eu aprendi contigo, agora eu não faço mais?
É isso. Tá bom, peixes? Agora chega de drama. Vamos dar uma clarificada com uma carta aqui do prateado. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. Vamos ver. Leão, hein? Não é... É o primeiro grande trabalho de Hércules foi esse aí. Ele sofreu, coitadinho, para passar. Sofreu com todos, né? É cada um mais difícil que o outro. Vamos ver então. Clarificação. 2 de bastões. Bastões é fogo, tá? Esse naipe é fogo. E o 2, ele nos mostra uma decisão. Olha, voltou na história da decisão. A gente tem um impasse por aí e tu vai ter que tomar uma decisão, peixes, hein? É uma decisão de ação. Tu vai ter que partir pra luta, tá? Não tem como esperar. Essa carta, ela nos impulsiona a fazer o que tem que ser feito, tá? Fica a dica. Vamos dar uma espiada agora nos anjos do romance, porque ninguém é de ferro, né? Todo mundo tem que namorar um pouquinho uma vez na vida. Vamos ver o que os anjos do romance dizem para os nossos queridos piscianos em novembro. Wedding, casamento. Olha! Os anjos do romance nos mostram que tem coisa boa vindo por aí, hein? Se tu já é casado, vamos alimentar, vamos botar um temperinho nisso aí, para que continue bom. E se para quem não tem ninguém, terra à vista. Olha só que coisa boa, né? Relação à vista. Isso aqui é instabilidade, né? Coisa boa, vamos ver. Ai, eu queria ter tirado essa cartinha pra mim. Ai, a louca do casamento. Gurizada, eu tenho esse projeto aqui que eu desenvolvi, chama Néctar dos Deuses, que é uma caixinha que contém 50 cards. E esses cards, eles têm, no verso deles, a gente tem o Olimpo ali, sob o severo olhar de Zeus. E ele tem uma mensagem dos deuses e entidades mitológicas. Então aqui a gente tem um conselho, tá? Para os nativos de Peixes, para novembro de 2020. Vamos ver qual é o teu conselho e de quem vai vir. Tá bom, Peixes? Deixa eu botar o meu óculos aqui. Nossa, agora já tá tadinha. Tô com a luz apagada, não sei se a letra é muito miudinha, sofrendo para ler. Vamos ver então. Qual é o conselho para Peixes, novembro de 2020? Gaia, a Mãe Terra comemora com você o dom de embalar o seu próximo. Alguém está precisando do seu colo nesse momento. E sabes quem é. Já sabes quem é? Se sim, vai lá, o abraça bem forte e deixe-o saber que você está ali. 2. Piscianos, os piscianos em geral são carinhosos, delicados, amorosos. Tem alguém precisando do teu colo, muito. Às vezes a nossa vida é tão corrida que a gente não para nem pra fazer uma ligação e dizer: oi, como é que tu tá? Nem pra mandar um vídeo jogando um beijinho. Tem alguém precisando, a Mãe Gaia, que é a Mãe Terra, que é a mãe que nos nutre, ela vem te dizer que tem alguém precisando muito do teu abraço, do teu conforto, do teu carinho. Alguém que tu não vê há um tempo, alguém que tu tá afastado, alguém de repente que tu nem está te falando, né? Então fica a dica, dá uma olhadinha, vê quem é o teu próximo que tá precisando de ti, vai lá, dá um beijo, dá um abraço bem forte, bota no colo, diz que ama. Esse é o conselho da Mãe Gaia, do Néctar dos Deuses. Quero deixar para vocês um grande abraço. Repito, dá o like lá, te inscreve no canal, me segue no Instagram, compartilha e aciona o sininho, tá bom? Um beijaço da Grace Luz. Logo eu encontro vocês de novo. Acompanhem as histórias fantásticas que vão ter no canal. E que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe com fé, possibilidades, saúde e muita paz. Um grande beijo e logo a gente se vê de novo.